E o primeiro passo é revisar o Marco Civil da Internet. Artigo 19 precisa ser revisado, porque as plataformas digitais não são meros intermediários. São agentes capazes de moderar conteúdo, são agentes interessados. O conteúdo que chega até você porque um algoritmo fez chegar até você, com base no que é mais lucrativo para a rede social, com base num targeting específico que é feito para que aquilo chegue até você, com base no que dá mais clique. Ou seja, a rede social não é uma pessoa, não é alguém que deixa ali as coisas acontecerem ao léu, não. Ela faz as coisas acontecerem, não é um mero intermediário. Diga aí, pessoal, beleza? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica das notícias. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico: fake news, desinformação e regulação das plataformas digitais para lidar com essas questões. Para você sair daqui do episódio de hoje mais bem informado, entendendo bem o contexto dessa temática, não só no Brasil, mas em países da Europa, nos Estados Unidos, nós trouxemos um convidado mais do que especial, um grande estudioso do tema, nosso amigo João Paulo Lordelo. Mas antes de trazer nosso convidado para a conversa, eu vou chamar a vinheta e dar um tempinho para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que está por vir. João, obrigado pela sua presença. Você podia se apresentar aí para o pessoal? Claro. Bruno, Max, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu também mando um abraço para todos que estiverem nos ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo Lordelo, eu sou professor de Direito, sou procurador da República e tenho me dedicado bastante nos últimos anos ao estudo do fenômeno do constitucionalismo digital, que inclui esses temas de regulação de redes sociais, entre outras coisas. Então, esse é um tema que eu pesquisei no meu pós-doutorado, que eu fiz em Coimbra e também na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para dar início à nossa conversa, para introduzir o tema, eu estava pensando esses dias, enquanto eu trabalhava aqui no roteiro do episódio, como assim, o nosso Marco Civil da Internet ele é de 2014, né, que propõe a regulamentação hoje dessas plataformas digitais. E eu fiquei lembrando, de 2014 para cá, 2014 foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. A gente teve pelo menos essa minha percepção, a gente teve uma revolução das redes sociais, né, assim, o impacto que ela tinha nas nossas vidas naquela época e o que tem hoje é um negócio completamente diferente, né, são outras, chamam ainda redes sociais, mas para mim são outras coisas completamente diferentes. Então eu queria, João, pedir para você explicar um pouquinho para a gente, cronologicamente, desde 2014 para cá, como vem funcionando a nossa legislação para tratar dessa matéria de regulamentação de plataformas digitais, de redes sociais, passando aí pelo 2018, a eleição presidencial, em que isso começou, acho, a fervilhar mais, acho que chegou no ponto alto em 2022, novamente na eleição, e agora em janeiro, né, dia 8 de janeiro, mais uma vez esse tema veio à tona. A gente teve propostas do governo, vai e volta. Então, eu queria que você explicasse para a gente esse processo histórico, desde 2014 para cá, como você vem enxergando essa regulamentação das redes sociais e a adequação dela a realmente o que as redes sociais foram e são hoje. Bruno, de fato, houve uma mudança gigantesca de 2014 para cá. Eu tenho sido um espectador, eu costumo dizer, relativamente privilegiado, porque em 2018, pouco tempo depois, eu fui procurador auxiliar da então Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, no tema eleitoral. Então, eu passei 2 anos acompanhando as eleições de 2018, o período de campanha um pouco depois, sobretudo essa parte de propaganda eleitoral, disciplina das redes sociais, etc. Então, 2014 temos o Marco Civil da Internet, o Brasil pioneiro no mundo, assim, não são muitos países que tinham uma regulação, não eram muitos países que tinham uma regulação como o Brasil, adiantada como o Brasil. Aí o Brasil se adiantou em 2014 e o Marco Civil da Internet, quando ele surgiu, muita gente ficou sem saber o que é isso, o que é o Marco Civil da Internet, vai servir para quê, afinal? Então, assim, foi um diploma que surgiu no meio de um debate que estava muito centrado ainda em um ambiente acadêmico, mas veio de maneira antecipada. E de lá para cá, as redes sociais, que eram meros intermediários de conteúdo alheio, né, eles eram, na verdade, meramente reprodutores ou máquinas que conseguiam administrar, digamos assim, de uma maneira mais simples, o conteúdo que outras pessoas terceiros colocavam. E de lá para cá isso mudou muito, porque as redes sociais passaram a ter um papel muito ativo no controle, na moderação, na disciplina, na aplicação dos seus termos de serviço. Em 2018, o que eu posso dizer é que a gente tinha o Marco Civil da Internet como principal referência. Nós tivemos, depois do Marco Civil da Internet, a LGPD, que tem um foco mais específico na proteção da privacidade, entre outros direitos, mas sobretudo a privacidade
no que diz respeito aos dados pessoais. E nós temos o bom e velho Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente tem o CDC, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD. E a gente pode falar, o assunto é bastante amplo, mas assim, só para dar digamos assim, um petisco para vocês, é dizer que em 2018 a gente pode dizer que o ambiente das eleições foi de máxima liberdade. O TSE entendeu que a gente deveria deixar os agentes políticos, os players, como chamava o TSE, do ambiente eleitoral, falarem o que quisessem, como quisessem, quando quisessem. E o que a gente vê hoje é totalmente diferente, né? A gente já vê agora nas últimas eleições, um TSE ultrativo, um STF ultrativo, uma demanda muito grande em que as redes sociais não apenas se autorregulem, como se autorregulem de maneira mais forte e que sejam fortemente reguladas diretamente pelo judiciário, à vista da lacuna legislativa que existe sobre diversos temas, como a moderação de conteúdo. E aproveitando essa sua pergunta, a gente vê que de 2018 para cá houve uma tomada de consciência, aí, pelo menos do judiciário, e diante dessa lacuna que você acabou de citar, o judiciário acabou preenchendo o espaço com resoluções, com atos administrativos dos tribunais, né? Que, em geral, são sempre muito importantes, porque se a gente tem uma lacuna, a gente precisa preenchê-la, e numa democracia, a gente precisa fazer isso antes que haja problemas mais graves. Mas, por outro lado, isso acaba, por vezes, atropelando uma discussão ou outra, ou, enfim, deixando a discussão mais para frente. E parece que é isso que está acontecendo agora. Eu queria que você, eventualmente, comentasse um pouco mais sobre isso e comentasse sobre essa função mais ativa do TSE que a gente viu nessas eleições de 2022. Para a gente endereçar esse assunto, a gente precisa entender as duas dimensões que se dividem. Primeiro qual é a importância das redes sociais em relação aos seus usuários? Ou seja, quais são os direitos dos usuários? Muito se discute hoje sobre se alguma rede social pode me banir, por exemplo, sem me assegurar uma prévia notificação, um direito de resposta, um direito de recurso. Tem gente que trabalha com rede social, tem gente que desenvolve seu labor pelo Instagram. Então, isso faz com que haja uma relação de assimetria de poder, né? Você está sujeito aos termos de serviços que são unilateralmente impostos por uma rede social. Então, esse é um dado, né? Nós, indivíduos fragilizados frente às redes sociais, que são o ambiente de trabalho, de debate público. A outra dimensão é esse contexto de abuso da liberdade de expressão, agressões, disseminação de desinformação, o que, no contexto eleitoral, se torna ainda mais pernicioso. Então, ao mesmo tempo que a gente quer se proteger das redes sociais, a gente quer que as redes sociais nos protejam de terceiros. Então, são duas coisas totalmente diferentes, né? E no contexto eleitoral, essa segunda dimensão foi mais relevante, porque em 2018 a gente viu uma propagação gigantesca de fake news sobre, por exemplo, urnas eletrônicas. Eu acompanhei isso diretamente, eu fazia parte de um comitê de diversos órgãos, todas as polícias e Ministério Público consolidados, e eu ficava olhando cada mensagem falsa para conferir, para passar pela Procuradoria-Geral da República, para ver qual era a medida que podia ser tomada junto à Justiça Eleitoral. E o que a gente viu é que não existe no Brasil, como vai passar a existir na Europa, não existe no Brasil uma disciplina específica para moderação de conteúdo. Porque a gente tem o Marco Civil da Internet, que tem uma forma de pensar em que é mais liberal, né, que é uma fase do chamado constitucionalismo digital, a fase liberal, e que deixa com que as redes sociais somente sejam responsáveis depois de uma prévia notificação judicial, o famoso artigo 19. Só que isso mudou. O próprio judiciário pensou, olha, não dá para ser assim, não dá para ficar na mão das plataformas digitais, porque elas ditam, né? Só para dar um bastidor aqui para vocês, eu tive uma reunião uma vez com o Facebook, e aí eu falei, durante as eleições de 2018, eu falei, se a gente quiser criar um canal aqui para derrubar fake news, como é que faz? Aí o Facebook falou, a gente não pode modificar nossa plataforma, porque ela é homogênea em todo mundo. Eu falei, não, mas a Alemanha tem uma lei específica sobre isso. Eles, mas a gente tem que observar a legislação da Alemanha. Eu falei, mas vocês não disseram que era homogênea no mundo todo, então vocês têm que observar da Alemanha, não tem aqui no Brasil. Aí eles começaram a se enrolar, assim, foi uma conversa constrangedora. O que me fez perceber é que as redes sociais, elas têm uma certa vantagem do fato de a gente não saber como elas funcionam. Então elas que dizem, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições técnicas de fazer isso, e às vezes tem. Então o judiciário, o que ele fez? Como as redes sociais, a autorregulação não deu certo, ou melhor, não foi suficiente, embora importante, o judiciário colocou o pé na porta nas últimas eleições e falou, eu vou fazer e vou impor, sob pena de multa, eu vou impor determinadas obrigações. Isso causou uma série de problemas sobre os quais a gente pode conversar aqui. Nossa, é a famosa comentário, né? Vamos chamar o cara do TI, mas não vai dar, o sistema não deixa, não cabe no sistema. E é isso que eu queria te perguntar agora, assim.
Imaginando agora que a gente superou esse argumento que é super fraco do cara do TI, como é que a gente consegue combater a desinformação e os discursos de ódio, responsabilizar essas empresas, tratar isso? A gente vai tratar isso como aquela lei, a lei do revenge porn, que uma mera notificação tem que tirar do ar o conteúdo, e quem vai dar essa notificação precisa ser judicial, precisa ser administrativa. A gente tem visto um debate bem acalorado na imprensa brasileira, né? E eu queria entender a sua visão de especialista sobre isso, porque, assim, apesar de muito acalorado, o debate, pelo menos de minha parte, está parecendo um pouco superficial até, porque os argumentos se repetem e são muito pequenos e são autorreferenciados. Então, assim, quais são as medidas que a gente pode adotar efetivamente? A gente corre o risco de sofrer com uma ditadura de um órgão administrativo de regulação de redes sociais. Quais são as medidas que a gente pode ter para controle social sobre esse órgão, controle judicial? Só pegando um gancho, rápido, desculpa, antes de você recomeçar, só pegando um gancho nessa pergunta do Max, está tendo um evento no Rio de Janeiro que tem várias autoridades discutindo isso, né, entre outros temas, discutindo a regulação de plataformas, e a gente viu uma declaração ontem do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, falando que a proposta do governo, que ele chama de pacote da democracia, está alicerçada em 3 pilares. Ele fala em transparência, ele fala em dever de cuidado e procedimentalização. Ele cogita também, ele diz que está em debate a criação de um órgão regulador. Como é que você vê esse tipo de proposta? Você acha que o caminho é por aí? Olha, eu acho que o caminho da procedimentalização talvez seja o mais importante de todos, e algumas pessoas não se tocam nisso. Porque a grande questão relativa às redes sociais tem diversos pontos, diversos pilares, todos esses pilares são importantes. Mas, para que haja uma regulação justa, tem que haver preocupação no campo do processo, ou seja, direito de notificação, direito de resposta, direito de apelação, direito de julgamento por um grupo de pessoas que sejam minimamente imparciais. Então, existe essa dimensão de procedimento mesmo, que é muito importante. E o que a gente tem hoje? Primeiro, como é que a gente vai prevenir disseminação de desinformação? Uma coisa é certa, não dá para ficar num ambiente que vale tudo. Aquela antiga declaração de liberdade da internet, totalmente utópica, não tem mais sentido. Porque a internet era um acessório antigamente, era um lugar onde a gente entrava para bater papo, era um mundo à parte. Hoje a internet é a nossa vida. Tudo que a gente faz na internet. A internet não virou um acessório, virou o principal. E assim sendo, a internet não pode ser um ambiente totalmente diverso do ambiente disciplinado pelo direito, não dá. O segundo ponto é responsabilização. Para a gente disciplinar, para evitar a disseminação, é preciso responsabilizar. Responsabilização, do ponto de vista preventivo, repressivo, é muito importante. Então, quem praticou o ato, quem disseminou tem que ser responsabilizado e a rede social tem que ser responsabilizada. Ela tem que ter obrigações. O problema é que o Marco Civil da Internet, como a gente já falou, de 2014, tem um dispositivo, que é o artigo 19, que diz que para que um provedor de aplicações de internet seja responsabilizado, para que o Twitter seja responsabilizado, para uma rede social seja responsabilizada, é necessária prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo. E isso está sendo discutido, esse é o tema, inclusive, 987, de repercussão geral do STF, tem um recurso extraordinário de relatoria do ministro Toffoli, o 1037396, e que está sendo discutido justamente isso. Esse dispositivo é constitucional. Veja, o que é uma discussão sobre conveniência ou inconveniência passou a ser uma discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade, como se nossa Constituição tratasse desse tema, né? É curioso. Então, caminho para disciplinar, de fato, responsabilização. Para que haja responsabilização, para que ela seja justa, é preciso ter procedimentalização, ou seja, é preciso que haja garantias, tanto para as redes sociais, quanto para os indivíduos afetados. As pessoas precisam ser previamente notificadas, precisam apresentar razões, precisam ter formas de se defender. E aí, só para encerrar essa parte, essa preocupação é interessante, porque se o julgamento dessas questões passar para um órgão que não seja o judiciário, seja um órgão privado, seja um órgão regulador, temos 2 grandes problemas. Se for um regulador, a gente incorre na preocupação quanto a algum tipo de ditadura ou alguma forma de prévia contenção da disseminação de conteúdos que possa soar autoritário. Se for um grupo privado, a gente pode também, a gente vai se preocupar com uma transferência, uma delegação de poderes que são tipicamente do Estado, por exemplo, lidar com proporcionalidade, com colisão de princípios, com razoabilidade do discurso, a gente vai acabar transferindo isso para agentes privados, e agentes privados exercerão uma atividade tipicamente jurisdicional envolvendo direitos fundamentais. Isso já existe na arbitragem, etc., mas
nós sabemos que a arbitragem envolve direitos disponíveis, que são muito mais ligados às atividades comerciais e econômicas. Mas isso tende a acontecer no campo da liberdade de expressão também, no âmbito das redes sociais. Então, há sempre, todo caminho vai ter prós e contras. Você tocou num tema muito importante, que é essa discussão que a gente vê ser talvez a mais recorrente sobre o assunto, que é essa divergência entre liberdade de expressão, em poder falar qualquer coisa na internet, e a gente acaba vendo até pessoas dizendo, olha, voltando aqui, o ministro Flávio Dino, ele repete isso, a pessoa tem direito a falar alguma coisa na rua, é essa coisa que ela tem direito a falar na internet, não pode ser dois tratamentos distintos para essas situações. E um fenômeno novo, tanto do ponto de vista técnico, que hoje a gente vê algoritmos que não são neutros, eles indicam para você conteúdo a partir do que você viu, inclusive de informações externas à plataforma, ele consegue indicar para você conteúdo. E a gente vê uma certa tomada aí do processo democrático, um risco, pelo menos, ao processo democrático, como você vê numa eleição, empresas que fazem perfil de eleitores, como a Cambridge Analytica, que tem até no Netflix documentário sobre isso. A gente vê denúncia de hacker israelense influenciando em eleições em 30 países do mundo. Onde é que está esse limite aí entre a liberdade de expressão, ao conteúdo desinformador, né? Aquele de desinformação dolosa, aquele cara que quer desinformar, quer criar o caos, quer propagar esse tipo de desinformação. Onde que você vê que está esse limite? Está na Constituição? Do que a gente tem hoje, já dá para extrair isso? Ou é uma coisa que a gente ainda tem que construir nessa realidade nova, diferente? Olha, essa é uma pergunta excelente, Bruno. Eu escrevi sobre isso no meu último livro, que é Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal. E eu defendo que a noção de Estado de Direito e de constitucionalismo agora tem que ser aplicada no ambiente digital. Ou seja, todo o direito é baseado numa ideia de disciplina e contenção de poder para que haja uma vida justa para as pessoas. E na internet a gente tem que pensar também em contenção de poder, mas mais especificamente de poder privado, né? Porque a internet exerce um papel muito parecido com o que o Estado exercia no passado. Então, quando a gente pensava no passado em liberdade de expressão, a gente pensa, eu não quero que um policial militar me agrida na rua se eu estiver me expressando uma vontade ou um desejo político específico. Lembra da marcha da maconha, coisas do tipo. Quando a gente pensa em liberdade de expressão, a gente pensa nisso. Ou o caso da KKK, que foi parado nos Estados Unidos, de que houve aquele desfile da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos e havia discussão sobre se era possível ou não. Então, sobre se a polícia deveria permitir a KKK fazer isso ou não. Então, veja, a gente sempre pensou, é o Estado, como é? O Estado vai permitir a gente fazer isso ou não? É o PM, é o policial da esquina. Agora não, agora é a rede social. E existe manipulação de eleição brutal. Tem muita gente pesquisando sobre isso, sobretudo na Inglaterra. Eu lidei nos últimos anos na Universidade de Oxford com grandes pesquisadores sobre esses temas e fizeram estudos de casos em muitos países, alguns países africanos, inclusive, em que há formas bastante específicas de targeting para estimular o voto em uma pessoa ou até mesmo para estimular um grupo de pessoas a não irem votar, porque seria o grupo que favoreceria mais os candidatos A ou B. Isso é muito pernicioso, isso é muito preocupante, porque isso mexe com psicologia comportamental, isso é algo, é um jogo sujo, precisa ser coibido. Aí qual é o limite? Logicamente não dá para tirar uma régua e falar o limite está aqui, nesse pontinho aqui, no centímetro 7,33, não existe isso. Por isso que, na minha opinião, o mais importante é como esse limite vai ser construído do que qual será esse limite especificamente. O importante é que não venha de cima para baixo uma informação, olha, a liberdade de expressão vai ser assim, vai ser assado. Ou seja, é que isso seja construído paulatinamente com participação social. Eu sou, no campo da filosofia, um habermasiano de carteirinha. Eu acho que tão importante quanto o conteúdo é a forma de construção desse conteúdo, é o processo que é adotado para isso. E a gente viu, em 2018, o que a gente mais ouvia? Liberdade de expressão é sagrada. E agora, nas últimas eleições, liberdade de agressão não é liberdade de expressão. Veja que mudou da água para o vinho. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser discutido em todos os fóruns, em todos os ambientes, como a Europa tem feito de maneira muito bem feita, estabelecendo responsabilidades específicas para os agentes econômicos que atuam com a propagação de informações, estabelecendo sanções, deveres de transparência. Enfim, é assim que se cria um ambiente saudável. Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Como é que a gente cria um ambiente seguro? Esse é o primeiro ponto. Não é pensar, olha, minha liberdade vai ser restrita aqui e ali. Em algum momento, algum direito fundamental vai ser restrito para que outro direito fundamental consiga ser vivido, bem vivido. Então, inevitavelmente, essa disciplina ocorrerá como já ocorre. E a gente precisa pensar numa construção adequada para isso, como a Europa tem feito. Aproveitando o gancho, eu queria trazer para você um fato histórico que motivou a criação da expressão democracia defensiva, alguns falam democracia militante, que tem sido bastante citada
Em 1937, o Karl Loewenstein, que já estava exilado nos Estados Unidos, teria criado esse termo, enfim, os cientistas políticos localizam a criação desse termo nesse momento, e ele fala que agora já é muito tarde, mas a Constituição da Alemanha, a lei fundamental da Alemanha, deveria estar preparada para evitar que partidos como o Partido Nazista ascendessem ao poder. Isso porque, enfim, segundo ele, era muito óbvio que se eles conseguissem isso, eles iam corromper a democracia da Alemanha, o que acabou realmente acontecendo. E eles declaravam isso. Há uma declaração do Goebbels que dizia o seguinte: nós, os nacionais socialistas, nazi, né, nunca dissemos que representávamos um ponto de vista democrático. Nós declaramos abertamente que usamos o método democrático para, uma vez no poder, negá-lo aos nossos adversários. É muito interessante como os alemães eles conseguem ser muito claros com as suas intenções, mesmo que sejam as piores. Mas esse conceito de democracia militante acabou sendo colocado no artigo 21 da Lei Fundamental da Alemanha, que hoje proíbe a existência de organizações partidárias voltadas à corrupção da democracia e considera inconstitucionais essas organizações partidárias. No Brasil, a gente tem algum dispositivo constitucional que a gente possa embasar essa democracia militante? Onde é que a gente busca fundamento para essas decisões judiciais que fazem menção a esse conceito? A nossa Constituição é analítica, então, assim, fundamento para a gente pode estar aí no artigo 1º, no artigo 5º, no artigo 2º, porque a gente tem uma série de princípios e programas constitucionais. Né? A Constituição, pelo simples fato de a gente ter, por exemplo, uma cláusula do devido processo legal, que é o parâmetro de constitucionalidade de todos os grandes casos da Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente já pode discutir praticamente qualquer direito fundamental se ele é razoavelmente limitado ou não. Então, isso já é uma porta para qualquer coisa dentro de um ambiente democrático, claro, né? E a gente tem na Constituição também limitações às próprias atividades partidárias. As agremiações não podem ter caráter militar, não podem ser voltadas à extinção da própria democracia. Então, existem dispositivos na Constituição, por exemplo, como essa disciplina dos partidos políticos, que abraçam essa ideia de democracia militante. Só que aí vem um detalhe: democracia militante não é democracia militar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A democracia militante, no fundo, é um grande dilema, que é o dilema da tolerância. Basicamente, a democracia militante ela parte da ideia de que nós não podemos tolerar a intolerância. Ou seja, sejamos intolerantes à intolerância. É um grande paradoxo. Né? E isso acaba restringindo a liberdade daqueles que querem, de alguma forma, subverter a democracia, utilizar a democracia para subverter ela mesma. Que é o que a gente vê nesse contexto de redes sociais e propagação de fake news. As pessoas se valem da liberdade de expressão para dizer que as urnas eletrônicas não funcionam, que são fraudadas, que é um grande absurdo. Já escrevi sobre isso dezenas de vezes. E depois acaba acontecendo o que aconteceu em janeiro, com uma tentativa de invasão, com a invasão ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, como aconteceu nos Estados Unidos também em janeiro, também no mês de janeiro, né, da invasão do Capitólio. Enfim, a gente vê que a permissão, um caráter muito permissivo de direitos fundamentais e liberdade de expressão, acaba gerando isso também. Agora, o que a gente teve no Brasil? Um inquérito que tem sido chamado de inquérito do fim do mundo, que, na minha opinião, eu faço uma análise meramente acadêmica, até porque, como membro do Ministério Público Federal, não posso me imiscuir em casos que não estão sob minha responsabilidade, mas sou professor de direito e posso opinar sobre isso. Me parece que tem gerado mais fragilidade do que efetividade, porque quando se concentra toda a resolução dessas questões em um único magistrado relator, em um único inquérito, a capacidade disso se tornar eficiente é muito baixa. Por exemplo, eu, como membro do Ministério Público, recebo diversas representações sobre manifestações antidemocráticas. E eu tenho declinado ao Supremo. Eu tenho declinado ao PGR, dizendo ao PGR, isso aqui está no Supremo, está nesse inquérito, porque tem um objeto muito grande. E eu não posso, por exemplo, eu como membro de primeira instância, não posso atuar, porque já existe um inquérito sobre isso. Então, assim, isso está funcionando? Quer dizer, existem milhares de promotores, procuradores da República, delegados, que não podem investigar determinados assuntos porque o assunto já está preso, digamos assim, em um único inquérito no Supremo. E ninguém vai usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Né? A quem devemos obediência. Então, assim, essa democracia militante gera excessos também e, às vezes, déficits de eficiência, se não bem aplicado. Perfeito. Realmente esse é um ponto que a gente não vê muita gente comentando, né, dessa possível ineficiência da investigação, porque a gente vê muita gente comentando, é arbitrário, não é, o ministro é arbitrário, não é. Leva muito a discussão para o lado pessoal, né, virou ídolo ou grande vilão para muita gente, e não se entra nessa questão da eficiência, que eu realmente nunca tinha parado para pensar também sobre o tema, é muito interessante.
Mas eu queria agora, João, apelar mais um pouquinho para a sua experiência internacional aí, sua vivência, né, de pós-doutorado, como professor visitante lá também na Inglaterra. A gente está vendo que não é só no Brasil que essas discussões estão aparecendo. A gente vê nos Estados Unidos a Suprema Corte tendo até uma certa dificuldade para julgar aquele caso Gonzalez versus Google, que a legislação lá que eles estão tratando, a seção 230 do Connections Decency Act, né, de 96, é mais antigo ainda do que o nosso, Imagina. que inspirou também um pouco, né, o nosso Marco Civil da internet, a questão da responsabilidade do intermediário ser meramente postergada para o caso de descumprimento de ordem judicial, neutralidade da rede. E a gente vê também, na Europa, novas legislações sendo editadas, entrando em vigor, prestes também a entrar em vigor. Já existe, na sua percepção, já existe lá fora um modelo pronto, assim, vamos copiar isso? Ou a gente é uma coisa que, beleza, dá para tirar isso de inspiração dessa norma, aquilo da outra, e vamos construir a nossa aqui? Ou é melhor olhar para fora e dizer, não, esse modelo está mais ou menos pronto? Eu pergunto porque eu vejo que é óbvio que a gente tem que cuidar da legislação nacional. Você falou, a reunião que você comentou do Facebook, existem as peculiaridades aqui, mas a gente está falando de um ambiente global. A internet é um ambiente global. Então, eu acho que tem que ter um cuidado também de uma normatização que seja mais ou menos parecida, ou que tenha, enfim, né, pontos centrais parecidos. Queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Bruno, imagine a seguinte situação. Imagine que o Irã, a Ayatollah, passa lá uma legislação, passa no sentido de impor, né, uma legislação e diz o seguinte: qualquer brasileiro pode ter seus dados, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter todos os seus dados requisitados pela autoridade policial do Irã, e o Facebook ou todas as outras redes sociais têm que repassar. Então, você fez alguma crítica ao governo Ayatollah, e aí, de repente, você é investigado lá no Irã, você é brasileiro, no Brasil, e o Facebook tem que repassar todas as suas conexões, suas conversas privadas para a autoridade do Irã. Veja que coisa. Seria absurdo. Mas veja que dilema, que situação. Uma rede social, ela opera no mundo inteiro. E ela tem que se adaptar à legislação de cada país. Só que nem todo país é democrático. E mesmo dentro das democracias, existem democracias imperfeitas. Então, as redes sociais, elas vivem uma sinuca de bicos sobre como alcançar uma forma de disciplina universal, que nunca vai existir, mas isso sinaliza, pelo menos, para o fato de que os países democráticos têm que dialogar e têm que se inspirar mutuamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa na Europa, a gente vai, em breve a Europa entrará em vigor o ato dos serviços digitais. Mas a Europa, é muito difícil acompanhar a Europa. Quando eu estava lá, eu vou todo ano, já há alguns anos, eu vou para a Inglaterra e fico um tempo lá pesquisando. Cada semestre, pelo menos, ou cada trimestre, tem uma disciplina nova na Europa. Embora, inclusive, a Inglaterra nem faça, mas assim, é um ponto de estudo, de direito comparado lá. Cada semestre, a comunidade europeia publica alguma coisa. Cada trimestre, algo muito importante, algo envolvendo não só a protetiva de direitos de dados pessoais, mas algo relacionado à persecução penal, algo relacionado à necessidade de preservar a neutralidade dos buscadores. Há sempre algum white paper, alguma recomendação, alguma resolução. É muito difícil de acompanhar, mas o fato é que na Europa as coisas estão caminhando e sendo muito bem debatidas a partir de pesquisas prévias que a própria comunidade encomenda a pessoas especialistas. Então, a forma de proceder é muito importante, é muito bem feita. Tanto é que quase tudo que a gente tem sendo chamado a legislar no Brasil, a gente olha para a Europa. Então, a grande inspiração, eu diria que, de fato, é o que ocorre na Europa, é o que ocorreu na Alemanha, é o que ocorreu na Itália, é o que a comunidade europeia tem feito. E a comunidade europeia, hoje, tem, com o ato de serviços digitais, tem focado muito nos deveres de transparência, responsabilidades e de procedimentalização, que é aquilo que o ministro da Justiça falou, no contexto digital. Então, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, me parece que ele estava realmente atento a esses grandes dilemas, e embora a gente saiba que, pelo menos é o que se propaga, haja um conflito entre o Ministério da Justiça e a SECOM sobre qual seria o modelo mais adequado. Mas eu, olhando para o que ocorre na internet com atos de serviços digitais, me parece que nós temos uma grande referência, sim. Eu acho que a Comissão Europeia pode estabelecer realmente um grande padrão a ser seguido pelo resto do mundo. E eu diria que os Estados Unidos, que poderiam exercer uma posição de vanguarda nisso, estão deixando muito a desejar. Acho, inclusive, que no Brasil as coisas estão mais maduras do que nos Estados Unidos. Porque os americanos têm uma tradição até mesmo filosófica liberal, que é espaço privado, espaço privado, espaço público, espaço público. Os americanos se preocupam muito mais com o abuso de poder exercido pelo Estado e não por entes privados, salvo em locais bastante específicos, como a proteção do direito anticoncorrencial e coisas do tipo.
Então, as coisas não têm caminhado lá da forma mais adequada e sobra para o Tribunal Constitucional, que julga 100 casos por ano. Então, é difícil. Então, assim, ensino base sintético, eu acho que a gente podia ter na Europa um grande farol. Eu acho que, é claro, não é simplesmente uma ideia de que vamos copiar o que tem lá e acabou, né? A gente tem que adaptar a realidade brasileira, a gente tem que discutir, mas pelo menos levar em consideração o que tem sido produzido lá. E o ato dos serviços digitais, que vai entrar em vigor lá em março de 2024, acho que é o grande objeto de estudo para nós aqui brasileiros. Perfeito, João. E aproveitando esse comentário seu sobre os Estados Unidos, que considera o espaço privado até o espaço de gigantes do tamanho do Google, do Facebook, Meta, eu queria perguntar para você exatamente o que a gente pode fazer para coibir o abuso de poder desses gigantes. A gente viu que na Europa, até o que me chamou a atenção é que até o Spotify, que para mim é um gigante, estava do lado da livre concorrência e se posicionando contra o que o próprio Spotify considerava abusos. Porque, por exemplo, você pesquisa uma determinada canção no Google e o Google tende a, eventualmente, privilegiar os serviços dele aos serviços do Spotify que, eventualmente, seriam mais relevantes para aquele usuário naquele contexto específico. Ou seja, esse tipo de comportamento do Google acaba gerando uma concentração de mercado e sendo preocupante. Então, há, sim, uma tendência à concentração, né? E essa necessidade de se preocupar com a livre concorrência parece interessante, mas, por outro lado, se a gente considera que o Google é uma empresa e que ele tem direito a proceder de acordo com as práticas comerciais que ele julgue mais adequadas e, com isso, esmagar os concorrentes dele, a gente não pode fazer nada diante disso. Então, assim, eu queria perguntar para você, como é que a gente consegue enfrentar esses gigantes, inclusive ajudar o Spotify a enfrentar esses gigantes, e também, aproveitando isso, como é que a gente consegue enfrentar aplicativos como o Telegram, que, enfim, passou alguns bons meses no ano passado numa corrida de gato e rato aí com a justiça brasileira, ninguém conseguia achar o representante, etc., uma coisa até vergonhosa para a gente, não conseguia encontrar quem representa o cara e ele pode operar sem regra no país. Olha, para a gente lidar com esse assunto, existem 3 caminhos: autorregulação, heterorregulação e, no caso de lacuna, judicialização. Então, o primeiro caminho é esperar que as empresas se autorregulem, até porque a pressão social faz com que elas percam valor de mercado. Então, as empresas que, em 2018, foram relegadas à autorregulação. Quando o Twitter, o Facebook começou a ser associado à propagação de informações antidemocráticas, isso afetou o seu valor de mercado, eles começaram a se autorregular. Mas isso sozinho não é suficiente, porque vai prevalecer sempre o interesse econômico do agente, né? Isso é uma questão até de análise econômica do direito. O segundo ponto é a heterorregulação. A gente precisa ter uma disciplina mais sólida. O Marco Civil da Internet está velho. O ministro Gilmar Mendes acabou de publicar um artigo falando sobre isso. E o ponto central é o artigo 19, sobre o qual já falamos aqui. O Marco Civil está velho porque pressupõe que a liberdade é quase que absoluta no ambiente digital e que apenas há responsabilização dessas plataformas digitais de forma indireta, depois de ser buscado o judiciário. Ou seja, inibe até um comportamento preventivo das próprias redes sociais. E terceiro, a judicialização. No caso de lacuna, sempre haverá a possibilidade de se recorrer ao judiciário e falar, olha, isso aqui não é razoável, isso aqui não é proporcional. Lembrando que, sem querer ser muito técnico, mas lembrando que o Supremo já tem precedente no sentido de que os direitos fundamentais no Brasil, eles também, sob algumas circunstâncias, podem ser aplicados a agentes privados, diferentemente dos Estados Unidos. Então, o caminho que a gente precisa desenvolver mais, me parece, que é o mais democrático, é o da heterorregulação, ou seja, a gente precisa estabelecer uma disciplina para isso. E o Brasil, me parece que, embora haja muita vontade, há uma queda de braço muito grande, mas o Brasil não pode perder essa oportunidade, porque nós somos um laboratório. Nós temos o CDC, nós temos uma justiça eleitoral que só existe no Brasil, que tem legitimidade para editar atos normativos de fato nesse campo. Correndo o risco de ser muito genérico, eu acho que a gente tem que pensar, refletir sobre um ambiente político adequado, que é o Congresso Nacional, e estabelecer uma disciplina que assegure transparência, controle social é importantíssimo, e fragmentação. Eu, particularmente, não sou favorável a se criar uma agência reguladora ou um órgão de outra natureza que seja o único responsável por analisar o conteúdo da internet. Eu acho que no eleitoral o TSE tem que operar, no caso de lacunas, o judiciário tem que ser ativado pelos partidos, coligações, pelo Ministério Público Eleitoral. Eu acho que tem que haver instâncias na área concorrencial específica, o CAD tem que trabalhar especificamente no seu campo. Enfim, eu acho que tem que haver desconcentração para que não haja sempre uma única pessoa sendo responsável por estabelecer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. No fundo, é a legislação que vai
tentar resolver os nossos problemas. E o primeiro passo é revisar o Marco Civil da internet. Artigo 19 precisa ser revisado, porque as plataformas digitais não são meros intermediários. São agentes capazes de moderar conteúdo, são agentes interessados. O conteúdo que chega até você porque um algoritmo fez chegar até você, com base no que é mais lucrativo para a rede social, com base num targeting específico que é feito para que aquilo chegue até você, com base no que dá mais clique. Ou seja, a rede social não é uma pessoa, não é alguém que deixa ali as coisas acontecerem ao léu, não. Ela faz as coisas acontecerem, não é um mero intermediário. E isso precisa ser feito de maneira responsável, e me parece, inclusive, que até mesmo no campo da judicialização, também é importante que haja essa desconcentração. Como o Bruno falou, pouca gente fala sobre a questão da eficiência do combate à desinformação em um inquérito único que existe no Supremo com um único ministro. E é esse ministro do Supremo que tem que achar o representante do Telegram no Brasil? Não, a questão do Telegram é curiosíssima, porque o Telegram, ele opera no Brasil, ponto. Prestou serviço no Brasil, está sujeito à legislação brasileira. Fato 1. Mas como é que a gente vai achar ele? Não tem sede no Brasil. Temos que procurar uma comunicação externa. Mas ele não se dispôs a estabelecer facilmente esse caminho. O serviço precisa ser desabilitado no Brasil. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O que o ministro Alexandre fez me parece que foi correto. E ele, inclusive, adotou todas as medidas tecnicamente viáveis para isso, inclusive interrompendo a comunicação e fazendo um bloqueio de IPs por meio dos cabos que fazem a comunicação da internet no Brasil, que são cabos que são submersos no oceano. Então, ele fez tudo que podia ser feito, né, para bloquear o serviço. Mas alguém pode usar um proxy, alguém pode usar um VPN, alguém pode usar alguma coisa e acabar entrando. E quando isso se tornar universal, a gente vai ter uma grande discussão, que é a disciplina do VPN no mundo inteiro. Conversa boa sempre passa rápido, a gente está chegando no nosso final. Queria agradecer muito ao João Paulo pela participação no nosso programa. Para quem não sabe, a gente não falou, mas o João também estudou lá na faculdade, foi nosso veterano na UFBA, e eu não tenho vergonha de dizer, pelo menos para mim, sempre foi uma referência, né? Sempre foi um cara que se destacou muito. Uma lenda, né? A gente lembra de vocês. Então, para a gente é muito legal ter ele aqui com a gente hoje. E dando encerramento ao nosso bloco, vamos voltar, depois da vinheta, para o próximo bloco com a curiosidade da semana e com a indicação cultural do nosso convidado. Como curiosidade da semana, eu trouxe um assunto que apareceu até no Fantástico esse final de semana, mais uma notícia de um golpe envolvendo criptomoedas, criptoativos. A gente tem uma legislação nacional que vai entrar em vigor em junho, se não me engano, sobre criptomoedas, e vimos agora jogadores do Palmeiras, de um grande clube brasileiro, sendo envolvidos num golpe. Mais uma vez, a empresa afirma que, na verdade, é vítima também de uma outra empresa nos Estados Unidos que faliu. Enfim, perdas milionárias, várias pessoas prejudicadas. A gente teve recentemente o caso da Bryce Company, um pouco mais atrás o caso do faraó dos bitcoins, e agora esse caso envolvendo a Xland e os jogadores do Palmeiras. Então, para vocês, fiquem atentos, não caiam nesse tipo de golpe. Se eu te oferecerem 5% de rendimento ao mês, desconfie. Esse rendimento provavelmente não é real. Fiquem atentos. E em breve a gente está estudando aqui também a possibilidade de fazer um episódio sobre isso, já que tem uma nova legislação que vai entrar em vigor. Então fica o alerta aí para vocês. Cuidado ao mexer. O nosso convidado da semana que vem estuda academicamente a autonomia do Banco Central e outros assuntos, mas dentro do Banco Central ele é o diretor responsável pela regulação de criptomoedas e, enfim, desses mercados, então ele vai poder eventualmente comentar sobre isso se não tiver sigilo profissional envolvido. Então mais uma inovação aí que está precisando ser regulamentada para a gente ter um ambiente mais saudável para lidar com ela. E agora eu vou pedir a gentileza do nosso convidado de fazer a sua indicação cultural. Pode ser um filme, pode ser um livro, uma música, programa de TV. Agora o carnaval já passou, então a gente não tem mais bloco de carnaval, mas para o ano que vem, se tiver bloco de carnaval também, o palco é seu, João. Pode fazer a sua indicação. Bom, eu vou indicar primeiro o bloco de carnaval que eu pretendo lançar ano que vem. Eu agora moro em São Paulo, já resido em São Paulo há um tempo, e eu pretendo lançar o meu próprio bloco de carnaval. Então, quando eu souber o nome, tiver a banda toda, aí eu acrescento os outros detalhes, o principal. Bom, eu vou indicar aqui um livro e 2 séries. Por quê? Porque livro nem todo mundo tem tempo de ler. Mas é um livro fininho, chamado Engenheiros do Caos, que é do Giovanni da Empoli. É um clássico que fala sobre o crescimento das redes sociais e o papel dessas figuras místicas, como Steve Bannon, o Olavo de Carvalho, entre outros, o Movimento 5 Estrelas na Itália,
assim, no uso das plataformas digitais para fazer política. Então, esse livro, Engenheiros do Caos, do Giovanni da Empoli, tem tradução já para o português, é muito bom, é o italiano. E é um livro fininho, então você lê tranquilo. Os outros são 2 séries. Primeiro, O Dilema das Redes Sociais, um outro clássico no Netflix. Esse é maravilhoso, trata muito bem dessa questão relativa à liberdade de expressão dentro das redes sociais. E o segundo, eu gosto até mais desse segundo, é Por Dentro da Que, 2 pontos, o nome é Que, 2 pontos, Por Dentro da Tempestade. É uma série da HBO Max, que fala sobre a história do QAnon. E, assim, mostra, por exemplo, o Pizzagate, aqueles casos aberrantes que geraram todo tipo de manifestação violenta nos Estados Unidos, inclusive a invasão do Capitólio. Então, assim, fala muito bem esse documentário sobre como como as pessoas podem ser suscetíveis à manipulação de informação, a todo tipo de teoria da conspiratória, e essas pessoas podem ser induzidas à prática de atos antidemocráticos, atos violentos. Então, assim, Por Dentro da Tempestade, da HBO Max, é muito bom. Então, assim, essas são as minhas 3 indicações, todas são muito, muito, muito legais. Perfeito. Então, como o programa vai ao ar às sextas-feiras, você já tem aí uma programação para o final de semana. Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez o nosso convidado João Paulo Lordelo pela aula realmente que ele deu para a gente aqui sobre democracia digital. E assim eu me despeço de vocês. Quer dar a última palavrinha, Max? João, quer falar alguma coisa? Olha, eu queria, Bruno, só agradecer a você, a Max, pela participação. Vocês foram muito gentis em me convidar. Estou sempre à disposição, sempre que eu posso, participo de podcast, discussões. Nós somos baianos, a gente gosta de conversar, então... e é sempre bom rever velhos amigos e colegas de universidade. Então, enfim, muito obrigado e sigo à disposição de vocês. Obrigado, João. Um prazer receber você e uma honra. Sobe o som e, pessoal, até a próxima.